No verso 1 mesmo, tá? Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejas, contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, para que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Palavra difícil. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje com você, eu quero compartilhar com você um pouco de algo que eu já venho pensando há algum tempo, algo que eu venho orando, eu venho conversando com alguns amigos, alguns pastores, alguns líderes, algumas pessoas, e parece haver uma confusão, parece haver um entendimento errado acerca de algumas coisas que são muito importantes para nós cristãos, são muito importantes para a igreja, muito importantes, sem as quais nós não estaremos aqui, sem as quais nós não teremos sido alcançados pela salvação de Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele nessa epístola aqui, logo no início, ele começa a falar da salvação, de darmos ações de graças a Deus por essa salvação, da forma como ela aconteceu. E no finalzinho aqui desse texto que nós lemos, desse pedaço que nós lemos, ele vai dizer que pelo Espírito Santo, os profetas do Antigo Testamento, eles foram inspirados por Deus para escrever, para profetizar, para falar acerca do sacrifício de Cristo, para falar acerca de coisas que nós viveremos hoje. Da mesma forma, os apóstolos no Novo Testamento também foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever aquilo que nós temos hoje em mãos, dessa forma que nós temos. Porque, irmãos, eu acredito que você saiba disso, nós cristãos, protestantes, nós dizemos, consideramos, acreditamos que a Bíblia, ela é infalível, que a Bíblia, ela é inerrante, que a Bíblia, ela é incorruptível. O que isso quer dizer? Que a Bíblia não falha nunca, que a Bíblia não contém erros, Filipe, mas foi escrito por homens, as pessoas que escreveram, como que não contém erro? Não contém erro porque eles escreveram debaixo de uma ação do Espírito Santo de Deus. É só por isso. É claro que se qualquer um dos autores decide escrever por escrever, nós não poderíamos confiar como nós confiamos na palavra de Deus, mas nós confiamos porque
houve uma ação divina, houve uma ação espiritual naquilo que está escrito, na forma que foi escrito, naquilo que o povo de Israel viveu, naquilo que os apóstolos deixaram escritos, como a igreja começou, como tudo aconteceu. Houve a mão de Deus ali. Por isso que a gente diz que a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor do nosso lado. E é verdade, irmãos. A Bíblia é um livro inspirado por Deus e nós cremos dessa forma. Se alguma vez você ouvir alguém falar que não é inspirado, corre, tá bom? Porque hoje em dia aí tem uma tal de teologia liberal que afirma algumas coisas contrárias à nossa ortodoxia cristã, mas por favor não caia nessa pegadinha. E como eu estava dizendo, irmãos, existe talvez um falso entendimento, ou talvez um equívoco da nossa parte, quando a gente fala de alguns assuntos da Bíblia. E eu queria falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Eu queria falar sobre a ação do Espírito Santo, porque nós vivemos um momento na história muito bom. Por que, Filipe, você disse que nós vivemos um momento muito bom? Porque houveram dias de muito estudo, de muito conhecimento, e para aquele momento necessitava disso, mas que essa parte do fervor espiritual, essa piedade que o crente tem que ter, ela foi um pouco deixada de lado. Não que o Espírito Santo foi deixado de lado, porque não tem como, mas essas questões, elas foram um pouco esquecidas. Então, nós falamos, nós estamos aqui hoje, e nós nos denominamos como cristãos protestantes, aqueles que romperam com a cultura romana. E quando vocês estudam um pouco o período da reforma, logo no início, foi um período muito conturbado, porque é um período de revolução, de mudança, mas não é uma mudança que sentaram, conversaram e resolveram. É uma mudança na força, na marra, chamando para debater, chamando para discutir o assunto. Olha, tem erro, vamos lá. A gente conhece bem Lutero colando 95 teses na porta de uma igreja muito importante. Nós vemos que ele faz isso no dia 31 de outubro, porque no dia seguinte seria 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, e as pessoas iriam à igreja naquele dia e todas elas veriam as teses de Lutero colado na porta. Então não foi um dia aleatório, havia toda uma estratégia para que essa reforma acontecesse. Por fim ela aconteceu, houve um estopim e um reboliço aconteceu na Europa, em vários países, mas logo depois que a reforma já estava ganhando força, os homens pararam, os reformadores pararam um tempo para tentar colocar de uma forma, ajeitar, ajustar aquilo que estava acontecendo. Então foram escritos muitos livros, foram feitas muitas reuniões, e esse período ele foi um período meio acadêmico, meio sala de aula, sabe? Uns papos meio de cabeção, da galera da teologia discutindo a influência da reforma protestante, glória a Deus por isso. Mas haviam, irmãos, logo mais à frente, alguns períodos à frente, perto da gente aqui, século XIX mais ou menos, a gente vai ter um movimento que o Espírito Santo ele começa a ganhar muita força e muita liberdade no meio dos irmãos. A gente vai ter um movimento chamado movimento pietista. A gente tem um exemplo aí muito grande, John Wesley, por exemplo, um homem que diziam: como você consegue atrair as multidões para as praças para te ver pregar? Ele falava: eu coloco fogo no meu corpo e deixo as pessoas virem me ver queimar. Então a gente vai ter John Wesley, a gente vai ter Jonathan Edwards, um homem do avivamento. A gente vai ter essa busca incessante pela ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, por um avivamento, por um fogo espiritual em toda aquela frieza acadêmica. E nós chegamos ao que nós temos hoje como igreja, ao nosso entendimento acerca do Espírito Santo de Deus. E qual é o desafio hoje? É entendermos de fato por que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós cantamos aqui e nós falamos diversas vezes. Olha, Joel escreveu lá no capítulo 2 que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, uma profecia que se cumpriu. Em Atos capítulo 2 nós vemos a história do cumprimento dessa profecia, a descida do Espírito Santo no dia de uma festa, no dia da festa de Pentecostes.
um dia onde muitas pessoas estavam ali para testemunhar o acontecimento, o cumprimento de uma promessa, que essa é a pregação de Pedro, inclusive, dizendo: olha, o que vocês estão vendo aqui é aquilo que Joel profetizou. Vocês estão vendo aqui o cumprimento dessa promessa. Eles não estão bêbados, eles não são malucos, é o Espírito de Deus que está descendo. E nós entendemos que a partir desse momento o Espírito Santo ele passa a habitar dentro do homem, não só como profecia de Joel, mas também como um cumprimento das palavras do próprio Jesus, que disse: olha, eu vou, mas eu vou enviar um consolador, eu vou enviar alguém que ele vai estar com vocês, ele vai habitar dentro de vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Jesus falando do Espírito Santo, Jesus testemunhando. Jesus fala algo que é muito importante. Ele diz: se eu não for, ele não poderá vir. Então Jesus ele é levado aos céus, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce, glória a Deus. Mas o Espírito Santo, nós lemos por toda a Bíblia a sua atuação, porque nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus trino: Pai, Filho e Espírito, e os três são Deus, um só Deus. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também é Deus que habita dentro de nós. O próprio Deus habita dentro de nós na pessoa do Espírito hoje. Mas no Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos a atuação do Espírito Santo lá na criação. Nós vemos a atuação do Espírito Santo nos reis de Israel. Porque às vezes a gente fala, né, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre os reis de Israel. Não era sobre os reis, qualquer rei. Sobre os reis do povo de Deus. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Então ele vinha sobre os reis de Israel. Era um selo, era uma confirmação de que Deus estava com eles. Ele vinha sobre os profetas de Israel, para poder aprovar as palavras daqueles homens, para que não falassem de si mesmo. Havia o Espírito Santo, a unção do Espírito sobre esses homens. E nós temos sobre os sacerdotes de Israel, os homens que eram responsáveis pelo culto e adoração a Deus. O Espírito Santo também estava sobre eles. Nós temos o Espírito Santo sobre os juízes, no livro de Juízes. Homens, mulheres que foram levantados em um período da história em que o povo se corrompia demais. Onde o povo toda hora, todo capítulo que você lê do livro de Juízes começa: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor o entregou na mão dos inimigos. O inimigo estava oprimindo o povo. Então o povo se lembrou de Deus e se arrependeu e orou. Deus levantou um juiz para livrar o povo. E aí o juiz livra o povo. Aí tu vira a página e o povo fez o que era mal aos olhos. Era um período muito difícil do povo. Mas mesmo assim, com a sua infinita misericórdia, Deus levantava homens, mulheres, para que pudesse julgar, para que pudesse lutar, para que pudesse livrar o povo do jugo que eles se encontravam através do Espírito Santo. Nós vemos a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vemos a atuação do Espírito Santo no Cristo, no nosso Jesus, no seu batismo. Não é isso? Quando ele se batiza, que ele levanta das águas, o texto bíblico vai nos dizer que os céus se abrem, vem uma voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E nós vemos o Espírito como uma pomba descer sobre a pessoa de Jesus no seu batismo. Nós vemos a atuação do Espírito, como eu falei, na vida dos apóstolos, na vida daqueles que escreveram esse texto sagrado que nós temos na mão. Irmãos, o que faz a Bíblia um texto sagrado? O que faz a Bíblia um texto sagrado é porque houve uma inspiração divina. Somente isso, irmãos. Se não fosse por isso, nós não faria sentido nós estarmos aqui nessa noite meditando, ouvindo, estudando sobre a palavra de Deus, sobre a revelação do Deus que criou todas as coisas. Nós vemos a atuação do Espírito Santo na salvação do homem. Como assim, Felipe? Quem morreu foi o Filho. Sim. O Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo aplicou a salvação nos nossos corações. Existe uma ação do Espírito. Sabe quando a gente fala de regeneração? Sabe quando você lê o texto que diz: olha, eu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne, lá no texto de Ezequiel? É o Espírito Santo quem atua, é o Espírito Santo quem faz.
É o Espírito Santo quem invade o interior do homem, quem mostra para ele, abre os seus olhos e diz: você precisa se arrepender, porque você está longe de Deus, se entregue a Deus. É o Espírito Santo quem faz isso em nós. Existe a atuação do Espírito Santo nas nossas orações. Aleluia. A gente sabe, né, que o Espírito intercede por nós, muitas das vezes com gemidos inexprimíveis. O Espírito leva as nossas orações a Deus, e a gente às vezes deixa um pouco passar. Por isso que eu disse, existe às vezes um mau entendimento sobre a atuação do Espírito. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos orar, e a nossa oração, ela fala assim: Pai, muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Mas não foi o Pai quem morreu na cruz, foi o Filho. Como que deve ser uma oração, Felipe? Tem que ser gravada? Não. Tem que ser decorada? Não. Mas nós temos que entender a atuação da Trindade, até mesmo na hora da oração. E como que é a nossa oração? Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, assistidos pelo Espírito Santo de Deus, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos convence, nos mostra o nosso pecado, nos leva ao arrependimento. Um verdadeiro arrependimento, impulsionado pelo Espírito Santo, ele produz ações morais e éticas diferentes. Como diz Efésios no capítulo 4, versículo 28, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Essa pessoa não deixa de roubar, porque o pastor falou para ela assim: você não pode roubar. Não é por isso, é porque o Espírito Santo dentro dela começou a mover. Isso é a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. Isso é a atuação do Espírito Santo quando há arrependimento. O Espírito Santo gera isso dentro de nós, e essa é a atuação do Espírito. Uma das principais, talvez a principal característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque nós falamos sobre ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos, buscamos ser cheios do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo disse: olha, enchei-vos do Espírito Santo. Mas por quê? Por que ser cheios do Espírito Santo? Qual o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Existe uma característica principal daqueles que são cheios pelo Espírito Santo: santidade. Porque o Espírito é santo. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles vivem uma vida de santidade diante do Senhor. Não tem discussão. Não, filho, mas eu conheço o cara que fala, que profetiza, que sonha, que entrega, que revela. Vive santidade. É um homem com uma vida santa diante de Deus. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque na confusão na nossa mente, a gente hoje busca algo muito visual. Mas o Espírito, ele vive dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração. Muitas das vezes não vai ver. Muitas das vezes a gente não vai enxergar. Às vezes demora um tempo para você ver que uma pessoa é cheia do Espírito. A gente consegue ver quando a gente vive algumas situações onde ela demonstra que o Espírito está dentro dela. Hoje em dia nós vivemos uma geração, irmãos, muito preocupada com o domingo à noite, que se esquece da segunda-feira pela manhã. Mas nós temos que ser cristãos da segunda em segunda. Porque a gente vê as igrejas cheias, inchadas, pessoas falando em nome de Deus coisas que Deus nunca disse. Pessoas falam em nome de Deus coisas que Deus é contra. Pessoas usam o nome de Deus para se esconder, porque criou-se uma cultura em que você não pode rebater algo se eu disse que Deus falou para mim. Existe uma cultura que se eu chego aqui em cima e falo assim: Deus me revelou, Deus me disse na minha casa que é assim, 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 assim. E aí parece que eu crio uma defesa. E quem é que vai contender contra Deus? Quem vai falar: não, isso aí não é de Deus não. Fala: não, mas Deus falou para mim. Talvez não tenha falado para você. E a gente vive essa vida individual. A gente vive esse momento hoje, o tempo que nós vivemos. E nós precisamos abrir o olho para isso. Existe muito barulho.
existe muito movimento, existe muita confusão, não existe discernimento de espírito, não existe. Isso é um problema seríssimo, irmãos. Isso é um problema seríssimo. Uma vez, só que para que você entenda, uma vez, conversava com uma pessoa, e essa pessoa compartilhou algo comigo, com alguns outros irmãos, que na hora foi meio tenso. E ela falou assim: Felipe, estávamos na igreja e as pessoas oravam, e eu estava lá junto, eu me sentia um peixe fora d'água, porque todas as pessoas que estavam lá naquele momento de oração, elas oravam em outras línguas e eu não. E eu me sentia esquisito, parecia que Deus não estava em mim, que o Espírito Santo não habitava em mim, parecia que faltava algo, parecia que faltava alguma coisa para certificar um selo do Inmetro. E eu falei para ele assim: pô, mas mudou, né? Graças a Deus, a gente esteve lá aquele dia que nós estávamos orando e você falou em outras línguas. E ele falou: pois é. Eu ficava tão desconcertado perto das pessoas naquela situação, que eu comecei a prestar atenção no que elas faziam, e eu simplesmente imitei elas. Mas quem estava na hora da oração glorificou a Deus, porque o irmão falou em outras línguas. E aí, sabe o que falta, irmãos? Discernimento. Uma vez eu não lembro quem me falou isso, foi alguém que estava dando aula nesse dia para os adolescentes, e na aula fizeram uma pergunta: como que a gente sabe se uma pessoa é homem de Deus ou não, uma mulher? E aí disse que um adolescente levantou a mão, aqui na nossa igreja isso, tá? Falou assim: não, eu tenho uma dúvida, eu acho até que o Felipe é homem de Deus, mas eu nunca vi ele falar em línguas. Porque a gente precisa ver, a gente é uma geração que precisa tocar, que precisa de comprovantes. Só que a gente está buscando, não é errado não, tá? Você querer comprovante, não é errado não. Só que a gente está buscando o comprovante errado. O que a gente usa para legitimar se uma pessoa é homem de Deus ou não, se é cheio do Espírito Santo ou não, não serve. Eu vi profetizar. Se Deus precisar falar, irmãos, Ele vai falar. Ele vai falar. Como que a gente sabe o que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo hoje? Porque não adianta eu ficar olhando lá para Moisés, que Deus usou uma árvore pegando fogo que não queimava para falar com ele. Porque hoje eu tenho a Bíblia. Deus não precisa me parar na rua com uma árvore pegando fogo para falar comigo. Não adianta eu achar que Deus vai usar um cachorro na rua para falar comigo, igual Ele usou a mula para falar com Balaão. Porque nós temos a Bíblia na nossa casa, nós temos a Bíblia no nosso telefone. Nós não podemos ficar esperando Deus vai enviar um anjo para falar comigo, para me revelar. Deus vai esperar eu dormir, para me dar um sonho. Abra sua Bíblia na sua casa e leia a sua Bíblia, porque a revelação de Deus, toda ela, completa, está nas suas mãos. Está nas suas mãos, coisa que no passado não acontecia. Não acontecia. Não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia. Imagina na época que estava sendo escrita. O povo do Novo Testamento que nós tanto admiramos, apóstolo Paulo, João, Pedro, Lucas, Marcos, admiramos esses homens, eles só tinham o Antigo Testamento nas mãos. E eles viveram um período tenso, porque eles tinham que escrever, mostrar o cumprimento das promessas, daquilo que estava como sombra no Antigo, para uma realidade no Novo. E somente através do Espírito Santo de Deus é possível fazer isso. O Espírito Santo de Deus ungiu esses homens para fazer essas coisas. Felipe, tudo bem, mas como eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. É assim que nós sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Só assim. Jesus sempre dizia: uma árvore nós conhecemos pelos seus frutos. O apóstolo Paulo diz para a igreja em Gálatas: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Perceba, não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito, é no singular. Não tem como você falar para mim assim, não, Felipe, então, eu tenho a mansidão, mas o domínio próprio eu ainda estou trabalhando nisso. Não rola. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. Felipe, mas como? Que é um monte de coisa e é um fruto só. Pensa numa tangerina, é uma fruta só, cheio de gomo. É tipo isso, só para ficar claro na sua mente. Uma maneira bem pedagógica de você entender a ideia. O que Paulo está dizendo é que a árvore produz bons frutos, produz fruto do Espírito, frutos de que tem o Espírito nutrindo a sua vida. E qual é esse fruto que ele vai nutrir? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, o domínio próprio. É assim que a gente sabe se uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo de Deus ou não. Irmãos, talvez você vá para casa hoje tentando entender o que eu estou querendo dizer para você ainda. Talvez você não vá sair daqui entendendo. Por quê? Porque nós estamos num tempo assim na igreja. Quando você vê assim, numa divulgação de culto, ou numa foto depois do culto, fala assim, hoje o culto foi uma bênção, porque teve alguma coisa especial. Parece que o culto nunca é uma bênção, quando ele é calmo, tranquilo, normal, digamos assim, né? Irmãos, eu não sou... Felipe, você é contra os dons do Espírito de Deus? Não sou contra. Eu creio em todos eles. Mas existe um propósito. Existe um motivo. Existe um porquê o Espírito repartir dons para cada um como Ele quer e nos colocar dentro de uma igreja. Existe um motivo. E esse motivo, querido, não é você ficar me vendo fazer uma coisa que só serve para mim. Não é esse o motivo. O motivo não é você olhar daí de cima e me ver caído aqui no chão. Tem que ter um propósito. Eu não sou contra, irmãos. Mas eu acho que a gente está se perdendo um pouco naquilo que o Espírito Santo faz. Irmãos, o Espírito Santo faz coisas tão importantes. A atuação do Espírito Santo na nossa vida é uma coisa tão séria. Irmãos, você sabia quando você prega para alguém? Você já viveu a experiência de pregar, de compartilhar a Bíblia com um vizinho, com um amigo, com um irmão, alguma coisa, e essa pessoa acabar se rendendo a Jesus? Você já viveu essa experiência maravilhosa? Mas deixa eu te contar um segredo. Você não tem nada a ver com o assunto, você só falou. Quem fez com que essa pessoa entendesse, se arrependesse, o ouvido fizesse sentido lá no seu ouvido, caísse no seu coração, seus olhos fossem abertos, ele fosse regenerado, ele aceitasse o chamado de Deus para a conversão, foi obra do Espírito Santo. Isso é uma obra do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo leva uma pessoa ao arrependimento, aplica na vida de uma pessoa o sacrifício da cruz. Se Jesus morre na cruz, ele vai lá, está consumado, a obra foi realizada. Se ele vai para o céu e o Espírito Santo não desce, nós teríamos grandes problemas. Porque como que essa obra salvífica seria aplicada nos nossos corações? Essa é a parte do Espírito Santo de Deus. E a gente às vezes reduz a atuação do Espírito Santo a 2 horas de culto, a 1h30 de culto, a um período de louvor, a hora que eu choro, a hora que eu grito, a hora que eu sorrio, a hora que eu levanto a mão, a hora que o irmão fala em língua, a hora que eu tenho uma visão. Nós estamos reduzindo muito o Espírito Santo quando nós pensamos assim. Irmãos, o Espírito Santo não está somente conosco quando nós estamos no culto e o movimento acontece, mas o Espírito Santo está conosco quando nós estamos tendo uma briga na nossa casa. E nós temos que saber como agir como pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco quando nós estamos na nossa faculdade, quando nós estamos no nosso trabalho, como nós falamos com o nosso chefe. O Espírito Santo atua nessas horas. E é aí que a gente mostra quem realmente é cheio do Espírito Santo de Deus ou não. É nessas horas que nós mostramos.
Porque muito se fala, é um momento na história que muito se fala do Espírito Santo de Deus, mas pouco se conhece. Daquele que habita dentro de nós, pouco se conhece. Eu já vi pessoas trazerem experiências com o Espírito Santo contrárias à palavra de Deus. Aí eu te pergunto, quem está certo? A Bíblia? Ou a pessoa que me contou a história? De fato era o Espírito Santo de Deus? De fato era Ele? Essa é a atuação do Espírito, é para isso que Ele desceu, é para isso que foi profetizado, que seria derramado sobre toda a carne. Existe um propósito. Deus não faz as coisas aleatórias, existe um propósito. Existe um motivo do Espírito Santo habitar dentro de nós. E o principal motivo, andarmos em santidade perante os olhos de Deus. Demonstrarmos fruto para as pessoas que estão à nossa volta. Pessoas diferentes. Pessoas seladas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que foram mudadas de dentro para fora. Pessoas que foram mudadas no seu interior. Essa é a atuação do Espírito Santo nos nossos dias de hoje. E a gente está preocupado com performance. Irmãos, foque os seus olhos naquilo que realmente é primordial. Não naquilo que é periférico, não naquilo que é secundário. Olhe para dentro de você, analise a sua situação, exponha o seu coração diante de Deus. Veja se você de fato é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Veja se você de fato demonstra o fruto do Espírito todos os dias da sua vida. Veja se de fato você é uma pessoa que anda direcionada pelo Espírito de Deus, como nós lemos em Gálatas. Porque aqueles que são do Espírito andam guiados pelo Espírito. E o que é andar guiado pelo Espírito? Deus nos enviou o Espírito Santo, a pessoa do Espírito, para habitar dentro de nós, para mudar o nosso interior, para mudar o nosso entendimento acerca do Deus que criou todas as coisas, para que a gente, como criaturas amadas, voltássemos correndo para os braços do nosso Criador, para que fôssemos chamados de filho, para que a gente pudesse entender a adoção de Deus sobre nós. É o Espírito que atua nisso, para que as nossas orações cheguem a Deus, para que o nosso choro chegue diante do trono da graça de Deus. O Espírito atua para que a salvação nos alcance e seja aplicada no nosso coração, na nossa vida, nos transforme no nosso interior. O Espírito é quem faz. O Espírito Santo de Deus. É muito triste, irmãos, quando a gente ouve algumas perguntas, é muito complicado. A vontade que dá de falar, irmão, você é crente mesmo? Que pergunta é essa? Que pergunta é essa? O Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos conduz a toda a verdade. É Ele quem fala ao nosso coração. É Ele quem gera fervor dentro da nossa alma, da nossa vida. Por isso que o texto bíblico diz: não apague o Espírito, porque o Espírito ele é como uma chama acesa dentro de nós. Ele é o que nos dá certeza daquilo que nós estamos vivendo, seguindo. Ele é o que confirma aquilo que nós estamos crendo. É o Espírito Santo que traz incendeia o nosso interior, que incendeia o nosso coração, para que a gente permaneça firme na verdade do Evangelho, centrado naquilo que o mundo tenta corromper. O Espírito Santo é quem causa esse efeito dentro de nós. Esse é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que vai nos fazer suportar os dias maus, os dias difíceis, os dias que parece que nós não vamos conseguir. Nós conseguimos na força do Espírito Santo de Deus, porque o próprio Deus habita dentro de nós, na pessoa do Espírito. Aleluia. Esse é o nosso momento, irmãos. Essa é a nossa hora. Nós tivemos os profetas,
nós tivemos os reis, nós tivemos os sacerdotes, os juízes, nós tivemos os apóstolos, nós tivemos os pais da igreja, nós tivemos os reformadores. Agora chegou a nossa hora. Que o Espírito Santo flua através da nossa vida, que Ele inunde a nossa igreja, que o Espírito Santo inunde as nossas casas, que Ele incendeie as pessoas que chegarem perto de nós, que elas possam olhar para nós e ver o fogo do Espírito Santo dentro do nosso coração, de uma maneira que possa constrangê-los a se render ao Deus que criou todas as coisas. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Gostaria de fazer uma oração. Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos porque a tua palavra diz que o Cordeiro foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Senhor, te agradecemos porque o seu amor e o seu perdão foi muito maior do que o nosso pecado, do que a nossa transgressão. O Senhor nos amou muito mais. Jesus, nós agradecemos pelo sacrifício da cruz do Calvário. Nós agradecemos pelo sangue derramado e aspergido diante da presença de Deus, para que o nosso pecado fosse tirado de nós, porque Tu é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu é o Cordeiro que venceu a morte, Senhor. Pai, Tu é aquele que o inferno não pôde derrotar. Nós Te agradecemos, Jesus, por ter enviado o Espírito Consolador aos nossos corações. Senhor, como penhor da nossa vida, da nossa alma, como aquele que nos auxilia, que intercede por nós. Senhor, nós queremos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito, demonstrar, Senhor, o fruto do Espírito por onde nós passarmos. Senhor, que a nossa santidade seja uma marca registrada, como aqueles que têm o Espírito habitando dentro dos seus corações. Senhor, que todo fervor que nós conhecemos de histórias passadas, que inunde a nossa vida nessa noite, que as nossas orações sejam incendiadas pelo Teu Espírito. Senhor, que as nossas reuniões neste local sejam incendiadas pelo poder do Espírito Santo, que as pregações sejam como brasas vivas, Senhor, invadindo o nosso ser, através da atuação do Espírito Santo de Deus, queimando o nosso interior, queimando o nosso coração, dissipando toda mancha, toda mácula do nosso ser. Que o Teu Espírito incendeie as nossas vidas, a nossa convicção, em nome de Jesus. Nós pedimos isso nessa noite a Ti, Senhor. Nós pedimos nessa noite que o Espírito Santo Ele possa resplandecer na nossa vida por onde nós passarmos. Nós carecemos neste momento que nós atravessamos da nossa história, no nosso país principalmente, Senhor, um país onde a verdade está tentando ser diluída, Senhor, dissolvida, relativizada. Nós não aceitamos, Senhor, que a gente se posicione como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Pai, que a gente incendeie os nossos trabalhos, que a gente incendeie as nossas faculdades, os nossos cursos. Pai, que a gente possa incendiar o nosso bairro. Senhor, que a gente incendeie a política através da atuação do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, para a transformação daquilo que nós estamos vendo de errado à nossa volta. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Amém? Nós vamos cantar essa canção como uma forma de oração. Querido, depois que a gente orar, sinta-se abraçado pelos pastores.